Oi, pessoal, eu sou a doutora Lia Lima, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia, e a área da endocrinologia é aquela área que cuida dos hormônios, das glândulas produtoras dos hormônios, controla o metabolismo e auxilia na perda de peso e controle do mesmo, né? Quem já me conhece, oi, estou com mais um vídeo, e quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo aos contatos das minhas redes sociais. E hoje o assunto é um assunto sobre excesso de cortisol. O nome científico disso se chama hipercortisolismo. E é disso que nós vamos tratar hoje. O que o excesso de cortisol pode causar? É claro que a maioria das pessoas sabem que o excesso de cortisol leva ao excesso de peso e o excesso de cortisol é o hormônio do estresse. Todas essas questões eu vou ensinar, mas vou ensinar muito mais para vocês. Então, se você tem papel e caneta, separa aí para anotar tudo o que você precisa aprender sobre o hormônio cortisol, desde onde ele é produzido e com todas as áreas do corpo que ele é relacionado e que pode estar levando ao excesso de peso, ao estresse, até uma fadiga, um intenso cansaço. Vamos lá? Vamos começar? Bom, pessoal, então vamos continuar nossa aulinha. Bom, as glândulas supraadrenais são as glândulas que todas nós temos no nosso corpo e que são os responsáveis são duas, né? Então, elas são responsáveis por produzir o hormônio cortisol. Na verdade, a glândula adrenal, se você ver nesse slide, ela fica aqui, ó. Ela também pode receber o nome de suprarrenal. Por quê? Porque nós temos os rins, que ficam um de cada lado do nosso corpo, e sobre eles fica a glândula adrenal. Então, como elas estão superiormente ao rim, você pode chamar também de suprarrenal. Então, nós temos duas, também uma de cada lado, acima ao nível, né, fica acima do rim bilateral no corpo, tudo bem? Aqui ela, olha como ela aqui nesse slide, ela é pequenininha, gente. Ela é tão pequena que ela recebe o nome, ela é classificada como um órgão que tem o tamanhozinho de uma noz moscada. Ela tem uma média mais ou menos de 5 centímetros. E ela é tão pequena que ao exame de ultrassom não consegue identificar. Imagine, todo mundo tem uma tireoide, e na tireoide a gente consegue identificar através do ultrassom. A glândula adrenal a gente não consegue identificar identificar de rotina através do ultrassom. Para ver bem a adrenal, a gente tem que pedir uma técnica especial de tomografia em que faz cortes assim, ó, que faz um monte de fotos bem fininhos para poder juntar e criar a imagem da adrenal. Então, não se costuma estar pedindo exame de rotina para ver a imagem da adrenal. Mas a gente pode pedir exames de rotina para avaliar a função da adrenal. Como? Se ela produz hormônios, a gente pede nos exames de sangue os hormônios que são produzidos por ela. Nós podemos pedir exames de sangue, exames de urina, exames de saliva também, tá bom? Então, vamos continuar falando aqui da nossa glândula adrenal. Bom, a glândula adrenal, se você fizer um corte assim nela, então tá aqui ela cortada, é como se você pegasse a adrenal e aqui eu vou cortar no meio. Na hora que você corta ela no meio, você consegue observar que ela tem duas estruturas diferentes, uma interna e uma externa. Essa parte interna a gente chama de medular, a parte interna da adrenal. E a parte externa da adrenal, um tecido externo, exterior, nós chamamos de córtex da adrenal. E aí, a parte medular da adrenal é responsável por produzir os hormônios específicos. E a parte adrenal produz outros hormônios. A parte adrenal, a parte externa, ela divide em 3 tecidos: a glomerulosa, a fasciculada e a reticular. A zona glomerulosa produz uns tecidos, né? A zona fasciculada, outros, e a reticular, outros, e a medular, outros. A parte medular, que é a parte interior, produz as substâncias adrenalizantes. Nós chamamos de adrenalina, norepinefrina, e todo mundo sabe mais ou menos as funções, né? Contração de vaso, acelera o coração, aumenta a circulação. Então, é um hormônio que está muito no processo de alerta, né? Quando você precisa estar alerta e fugir, por exemplo, você precisa estar com a adrenalina mais circulante para que você possa ter um maior fluxo, assim,
o sangue correndo melhor nos vasos, né? Os vasos precisam estar se contraindo melhor, o coração acelerando esse sangue, para que oxigene todo o organismo e que você possa usar todos os seus músculos com a melhor capacidade num processo de fuga. Isso a adrenalina faz em alguns motivos da vida, né? Não precisa só correr, mas durante os exercícios, durante o estresse, durante o medo, né? Podem causar isso. A zona reticular e a zona fasciculada e a zona glomerulosa são outros hormônios. Vamos dar uma olhada aqui nela. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para ver. Então, como eu falei para você, a zona medular produz epinefrina e norepinefrina, né? Nós temos aí, agora, na zona glomerulosa, nós temos a produção da aldosterona, dos glicocorticoides e dos mineralocorticoides. A zona fasciculada, produtora de glicocorticoides. E a zona reticular, produtora de testosterona, dos hormônios andrógenos e estrógenos, certo? Eu acho que vocês não precisam Isso é muito científico, isso é histologia, isso é só para dividir. No final, a informação é quais são os hormônios que a adrenal produz. A grande turma, a turma dos hormônios são os hormônios adrenalizantes. Existem alguns peptídeos, como a somatostatina e peptídeo C, que é produzido da medula. Existem os andrógenos, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Se você pensar, se você somar todos esses hormônios, a adrenal, essa glândulazinha de 5 centímetros que parece uma noz, ela é responsável por produzir mais de 50 tipos diferentes de hormônios. Então, assim, fica muito difícil de depois você estar tentando decorar isso, a não ser que você seja da área científica e queira relembrar ou esteja estudando para a prova. Voltando para a nossa aulinha, que eu acho que você, uma pessoa comum, precisa estar aprendendo, é que existe, de forma americana, é que a adrenal ela é responsável pelos 3 S. Sex, né, de hormônios sexuais, e aí nós temos os andrógenos, nós temos a testosterona, nós temos o estrógeno, nós temos a progesterona e os seus derivados, que são vários outros. Nós temos salt, que seria sal, e aí nós temos os minerais, o sal não vem de mineral, então mineralocorticoides, que são substâncias responsáveis pela concentração de sais do nosso organismo. Sódio, potássio, cloreto, todos eles, os hormônios mineralocorticoides são responsáveis. E um deles que é muito importante, que a gente conhece, é a aldosterona. E o terceiro S se chama sugar, que seria açúcar. Quem estaria muito relacionado com o metabolismo do açúcar seria o cortisol, certo, gente? Então deu para entender mais ou menos os 3 S, sais, açúcares e sexuais, que são os hormônios sexuais. Não esquecer que isso é na parte externa da adrenal. Na parte interna, nós temos os produtores adrenalizantes e nós temos algumas substâncias como a somatostatina e a substância P. Vamos continuar aqui nós. Bom, isso aqui para vocês terem uma ideia, deixa eu me afastar e deixa eu até me diminuir, porque aí você consegue entender melhor. Para você ter uma ideia, você consegue ver esse slide? Nesse slide, olha aqui a soma de hormônios que a adrenal produz. E o que é importante desse slide, para a pessoa leiga, é entender que todos eles se comunicam. E que é engraçado é que todos eles também vêm de uma estrutura comum chamada colesterol. Então, a partir do colesterol que se forma, olha aqui essa cascata, a gente chama de cascata, que vai se transformando em outro. A gente tem a cascata da produção dos mineralocorticoides, terminando na aldosterona. Sendo que a partir da estrutura de algum deles, eu posso ativar outra cascata, que é a cascata da produção dos glicocorticoides, entre ele o cortisol e a cortisona, que foi o que eu circulei aqui para lembrar vocês que é o assunto de hoje. Mas criando essa estrutura aqui, eu posso ativar outra cascata na produção dos hormônios sexuais, finalizando com a testosterona e o estradiol. Vale lembrar para vocês também que alguns assuntos sobre esse slide.
O colesterol, ele é a base da formação de todos esses hormônios. Então, vale lembrar que ter índices de colesterol muito reduzidos na população saudável, talvez não seja tão assustador assim, porque é ele que se transforma em hormônios, de forma que nós precisamos do colesterol para a produção de outras substâncias do corpo que são vitais. Sem cortisol, por exemplo, não há vida, sem testosterona também não, sem aldosterona não, sem estrona também não, estradiol. Então, pessoal que está assistindo, sem muito pânico com os resultados de exame do colesterol, certo? Do colesterol total. Agora, existem alguns casos que o médico ele fica mais duro, mais incisivo em reduzir os valores de colesterol, e isso é uma classe de pessoas que já sofreram doenças vasculares, doenças embólicas, por exemplo, já sofreram um infarto, um AVC ou um derrame, ou então tiveram diabetes, ou tiveram uma trombose, ou uma embolia. São casos que precisam ter maior restrição nos valores do colesterol ruim. No entanto, e isso existe protocolos para estar seguindo. Agora, o resto da população talvez não deveria estar tanto em pânico assim, visto que o colesterol é vida. Esse slide não fala, mas o colesterol também é fonte para formação de vitamina D. Então, às vezes, você tem baixo cortisol, provavelmente, e tem baixo colesterol, precisa estar entendendo que, às vezes, o problema não está só porque você está estimulando a produção ou a falta de cortisol. Às vezes, a cascata não está indo. Então, às vezes, é inibição de alguma dessas enzimas, às vezes não tem a fonte produtora, que seria o colesterol, às vezes existe uma restrição da ação de alguns hormônios que nós chamamos de resistência. Então, existem vários fatores. O que eu vou ensinar para você hoje é o que você pode fazer em casa para não piorar a situação de aumentar a produção de cortisol. Bom, gente, e o que eu queria lembrar para vocês é que já essa adrenal, esse pequeno órgão que se comunica com o nosso corpo, porque ele produz mais de 50 hormônios, vale lembrar que praticamente todos esses hormônios se comunicam diretamente com o cérebro. E o cortisol, ele também ele tem contato direto com o cérebro, veja. Nós temos aqui o cortisol, ele vai lá, quando ele está na corrente sanguínea, lá no cérebro, ele é reconhecido na região do hipotálamo e hipófise anterior que se comunicam. E aí existe a secreção do CRH. O CRH é uma sigla em inglês, mas ela representa hormônio estimulador da produção de cortisol, que estimula a hipófise. Na verdade, o CRH é produzido no hipotálamo, o hipotálamo libera o CRH, que vai na hipófise, isso tudo é cerebral, que estimula a produção do ACTH, e aí o ACTH vai lá na adrenal, naquele tecido específico produtor de corticoide, e aí estimula a glândula adrenal a estar produzindo cortisol. Quando o cortisol aumenta, o cérebro para de produzir, diminui a produção de CRH, ACTH. Quando o cortisol baixa, o corpo começa a produzir aumento de CRH e ACTH. E assim é que a gente chama do mecanismo de feedback. Quando um está alto, o outro está baixo. Quando o outro está baixo, o outro aumenta. Por quê? Para um estar estimulando o outro a estarem, no final do dia, equilibrados. Mas a secreção de cortisol no corpo, ela varia, tá certo, gente? Ela não é constante, assim, o dia inteiro. O cortisol, ele é um hormônio que serve... Então, agora a aulinha parou... Aí 50, eu estava explicando para vocês que tinha uma glândula produtora de 50 hormônios e um deles era o cortisol. E que hoje a aula é o excesso de cortisol. Então, para explicar para vocês que agora eu estou entrando no foco cortisol. Um dos hormônios que é aquele hormônio do S chamado sugar, que seria açúcar. Então, o cortisol, ele não é secretado em quantidades equilibradas ao dia inteiro, porque ele é um hormônio que tem uma função de deixar você alerta. Quando eu boto alerta, assim, aquela orelhinha de cachorro que fica assim, alerta, quando ele tem que prestar atenção, então é mais ou menos isso. Você fica alerta, atento, vigia ativa. Então, não tem sentido eu ter altas concentrações de cortisol à noite, vocês concordam? Porque se você precisa se preparar para ir dormir, como é que você vai ficar alerta, ativo,
com vigia ativado? Não. Agora, se você começa a produzir mais ou menos durante a manhã e vai diminuindo ao longo do dia, você, no seu período ativo, você vai estar alerta, com mais atenção, com vigia ativa, com tudo atento, com muita atenção. Então, na verdade, o cortisol ele começa a ser secretado, claro, aquela história do CRH estimular o ACTH e aí vai estimular a adrenal a produzir cortisol, começam picos às 4 horas da manhã e aí vai aumentando, onde o seu valor máximo é às 8 horas da manhã. E é por isso que nos exames laboratoriais de sangue, a gente costuma estar pedindo o cortisol basal das 8 horas da manhã. Mas a gente também, que é o pico máximo, né? Então, se tiver a mais que isso, a mais do que o máximo esperado, provavelmente você está com hipersecreção de cortisol, precisa identificar N fatores que podem ser. Mas, ao longo do dia, ela vai reduzindo. Então, seria importante eu dosar esse da manhã e identificar como é que você está ao final do dia. Porque vamos supor que você não está no seu máximo. Você está dentro da média dos exames de cortisol. Mas, no final do dia, se essa média não baixa, talvez você esteja com hipercortisolismo, né? Que era para baixar, não ter baixado, você continua alerta à noite. Então, não necessariamente precisa estar com aumento do cortisol só durante a manhã. É porque amanhã ela tem o pico máximo, e se passar do pico máximo, a gente já sabe que está além do normal. Mas à noite, precisa, comparado com o seu máximo da manhã, como é que está? Ela reduziu? Então, é por isso que a gente também pede o cortisol depois das 17 horas no final do dia. Existe também pessoas que dosam cortisol com o SWAB, né? Ou outros laboratórios usam o cotonete, salivar. Então, você vai ter esse SWAB à noite, à meia-noite, você vai ter em casa e você vai passar na região da saliva e vai levar no laboratório, porque é meia-noite o pico mínimo. Então, é a quantidade que tem que estar mais reduzida possível. No entanto, vários fatores alteram, porque se você já sabe que você vai dosar um exame à meia-noite, você já vai dormir atento. Poxa, eu tenho que acordar meia-noite. Então, isso já falsifica um pouco o exame. A outra questão é que para você acordar, ligar a luz, pegar o SWAB, passar, isso gera um estresse que gera atenção, que pode fazer um pico de cortisol momentâneo. Então, existe quando o médico avaliar esses resultados de cortisol, tem que avaliar todos em conjunto, ajudam muito a esclarecer melhor como é que está o cortisol no seu corpo. Então, um exame só por cortisol, ele fala pouco, precisa juntar. E tem o exame do cortisol urinário de 24 horas, no qual o indivíduo vai ficar 24 horas juntando o xixi dentro de um coletor, e aí esse exame de urina vai ser avaliado a quantidade em 24 horas que você está produzindo cortisol. Esse cortisol urinário, ele pode ser dosado com estimulação de medicações ou não, tá bom? E isso tudo o médico vai poder explicar, porque a questão hoje não é explicar muito sobre esses exames, que fica bem mais demorado. Mas o que eu quero dizer, o importante para você leigo, é entender que o cortisol não se avalia com um exame em uma dosagem. São vários exames que se juntam e esclarecem como o seu corpo está se comportando, tá bom? Agora, o cortisol, em quem que ele age? Para você ver, nós sabemos já que ele age na parte cerebral. Isso a gente já identificou. Ele tem duas glândulazinhas que falam diretamente com ela no cérebro. Hipófise e hipotálamo. Mas será só isso? Não. O cortisol, ele é um hormônio multifacetado. E as pessoas que já fizeram uso de remédios chamados corticoides, você nada mais, nada menos está tomando uma substância parecida com o cortisol, a cortisona e várias outras substâncias que tem no corpo da classe dos glicocorticoides que eu expliquei para vocês. Então, quando você toma o cortisol, uma das coisas que as pessoas falam, é muito comum, é dizer, nossa, eu tomei corticoide, eu engordei. Então, uma das coisas é que realmente ele faz gordura central. Eu já chego lá para falar. Outras pessoas dizem, nossa, a gente fica toda inchada assim, porque ele também controla a região hídrica. Lembra que existe uma cascata. Para produzir o cortisol, você precisa passar por uma cascata e um dos hormônios produzidos nessa cascata é o mineralocorticoide. E o nome mineralocorticoide significa que na estrutura dela tem uma região de função mineral e uma região de função corticoide, de forma que o mineralocorticoide
uma estrutura só, consegue atuar no rim. Então, só o corticoide, ele tem receptor no rim. Então, ele consegue influenciar os minerais também, e de forma que causa edema. Mas assim, vocês precisam entender que o cortisol não é a principal função dela, o controle dos nutrientes, na questão dos sais. São os mineralocorticoides os mais importantes, mas o cortisol, ele manifesta uma ação também. Outro questionamento que as pessoas que fazem uso de corticoide falam, olha, eu tomei corticoide, eu abri o meu apetite. E a gente viu realmente que ele abre o apetite. Então, vamos explicar tudinho, tá? Ele atua no mecanismo das proteínas, então ele estimula a quebra de proteína, então ele vai no músculo, ele consome a proteína como fonte de energia. Ele consome a gordura como fonte de energia também. E ele não consome o açúcar como fonte de energia. Isso porque o cortisol, ele recebe o nome também de hormônio, entre eles nós temos vários, mas dentro dessa classe nós temos hormônios contra-insulínicos, ou seja, vão à ação contrária da insulina. Então, o cortisol, ele é um deles, certo? Ele tem ação contrária da insulina. Nos casos que não tem alimento, a gente vai usar o cortisol, não tem alimento fonte de carboidrato, com glicose fácil, o cortisol, então, se eu não tenho um carboidrato, num exemplo, se eu não me alimento de carboidrato, se eu estou numa situação de cetose, de uma alimentação cetogênica que há uma ingestão quase zero de carboidrato, ou se você está numa condição de vida em que não há oferta de carboidrato, você não vai perder a vida por isso, porque nós temos hormônios contra-insulínicos, ou seja, que vão não usar a glicose como fonte inicial de energia. A glicose é a que vem dos carboidratos. Mas se não tem carboidrato, não adianta ter glicose, nem adianta ter insulina. Então, vamos fazer o efeito contrário. Vamos usar hormônios contra-insulínicos, que não vão usar a glicose, nem vai precisar da insulina. Se eu não preciso da insulina, eu posso aumentar a resistência à insulina, ou seja, a insulina não vai precisar atuar, então eu vou fechar os receptores que atuam a insulina, porque eu preciso ativar outros receptores. Então, os receptores que recebem a insulina vão ficar mais resistentes, de forma que a insulina não vai trabalhar muito bem. Se a insulina não trabalha bem, ela não consegue pegar a glicose e botar dentro da célula. Mas a gente, assim, o cortisol, ele não está preocupado com a glicose, ele está preocupado com outras fontes de energia, porque a função dele é dar energia através de gordura e através de proteína. Então, pouco importa a glicose. Eu vou fechar esses canais de glicose e de insulina, mas e o que vai fazer com a glicose, então? Ela vai ficar boiando no sangue, e é por isso que o cortisol recebe o nome de hormônio relacionado ao açúcar. Hormônio que estimula a diabetes, hormônio diabetogênico. Então, pessoas que fazem uso crônico de corticoides para doenças reumatológicas, para dores crônicas, para imunossupressão, para N fatores de imunossupressão, deles é o tratamento do câncer, se for crônico, pode levar ao diabetes. Por quê? Porque ele não está nem aí com o açúcar, ele está preocupado se ele vai dar energia através da quebra de proteína e de gordura. Mas aí você pensa, show de bola, se tá quebrando gordura é o que eu quero. Só que ele também sabe que ele vai quebrar gordura das partes fora do corpo. Então, braços e pernas. Mas a região central, ele estimula o depósito de gordura naquele local. E isso não é bom, porque estimula também ao diabetes, aumenta a inflamação, tá certo? Numa doença inflamatória. Ele fala diretamente com o cérebro, de forma que ele estimula alguns hormônios, ele estimula a secreção de leptina, e o outro é o neuropeptídeo Y, e isso é só para a questão de conhecimento, mas de forma que a mensagem final é que ele aumenta a perversão alimentar, o craving, que seria a fissura alimentar. Então, quando você tem muito cortisol, você é daquela pessoa que está o tempo todo pensando em receitas, que está assim, que chega a sonhar com alguns alimentos, que está ali no celular e ali na tua timeline começa a passar aqueles pratos saborosos e você começa a desejar, começa a salivar. Muito cortisol estimula isso, tá certo? Talvez não seja
fome, mas uma vontade de comer, e é uma vontade de alimentos mais apetitosos, que no caso vai depender, é muito individual qual vai ser o mais apetitoso para você. Então, como eu falei, no pâncreas, ele aumenta a resistência à insulina, porque ele está pouco se lixando com a glicose, então eu vou diminuir os canais os receptores de insulina, de forma que o nome disso é resistência à insulina. A insulina quer entrar no receptor e ele é resistido, existe uma resistência. No fígado, ele aumenta a formação de gliconeogênio, e que é uma forma de armazenamento de glicose. Então, aquela glicose que está boiando, a gente pode juntar e formar gliconeogênio no fígado. Ele também não está nesse slide, mas ele estimula a formação óssea. Então, de forma que excesso de cortisol, ele pode estimular a produção óssea muito rápido, de forma que essas células não conseguem ficar maduras a tempo, tá certo? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Lembro Então, assim, pessoas que fazem uso de cortisol durante muito tempo costumam ter osteoporose, né? É uma coisa bem comum com o excesso do cortisol também. Então, gente, efeitos que o excesso do cortisol pode fazer no corpo. Então, eu não expliquei para vocês bem o que ele fazia como ação mineralocorticoide, mas a parte mineral, ele retém o sódio, retém potássio, de forma que retém líquido, e realmente a pessoa que se queixa de inchaço, ela vai ter inchaço com o uso contínuo do cortisol. E se ela retém líquido, a gente sabe que ela pode causar aumento da pressão arterial, ela pode dar dores de cabeça, ela pode dar, cortisol aumentado. Agora, o que a gente pode fazer? O excesso, eu falei o que o cortisol fazia, mas o excesso de cortisol, o uso de cortisol continuado ou produção excessiva de cortisol no corpo, pode dar pressão alta, pode dar dores de cabeça, pode dar catarata, é bem comum, da osteoporose que eu falei para vocês. Ela também pode aumentar a fome, mas eu já falei, é aquela vontade de comer. Ela pode alterar o humor, causando depressão, alteração do sono, porque se ela deixa a pessoa mais alerta, você vê que o sono ele está alterado. Eu deixei de falar outra informação para vocês que é muito importante. O cortisol, ele é usado como ação imunossupressora, ou seja, baixar a imunidade. Ele é usado para o tratamento de doenças imunológicas, como asma, doenças autoimunes, né? Doenças como artrite reumatoide, com dores crônicas. Nós também usamos para câncer. O cortisol, ele regula a quantidade de células da imunidade, se é para mais ou se é para menos. Então, se eu tenho uma doença autoimune, na qual eu tenho uma imunidade contra mim mesmo aumentada, e o cortisol diminui isso daí, legal, porque aí eu vou dar uma balanceada. Então, é o uso de uma substância para dar uma controlada nessa autoimunidade. Do mesmo jeito que serve para o câncer, que tem muita célula se proliferando, se eu diminuo a imunidade do corpo, essa formação de células em excesso vai ser reduzido pelo uso do cortisol, então ele é usado também. Agora, nós sabemos que é uma balança, né, que a gente tem que pesar, na qual existem os efeitos colaterais e existem os efeitos benéficos para determinada situação, como as doenças autoimunes e o câncer. E então, o médico vai sempre balanceando com os efeitos colaterais e o que o paciente está apresentando. Talvez, às vezes, se faz necessário, mas o que é importante da aula de hoje não é falar das doenças, mas falar como você pode reduzir o seu cortisol de forma natural, né? Bom, gente, e o hormônio cortisol, ele também é relacionado como o hormônio do estresse. E ele também está relacionado com o hormônio que fala com a flora intestinal. Então, vamos entender isso aí mais um pouquinho. Ele é relacionado como o hormônio do estresse de forma que... Por quê? Se ele deixa você alerta e você está com excesso de cortisol, você vai estar alerta à noite, você não recupera o cansaço, aí você fica alerta durante o dia seguinte, aí na noite seguinte você não recupera o cansaço, e aí você fica alerta no terceiro dia seguinte, e assim por diante, você vai passando noites continuadas com sono não repousante, com excesso de secreção e pulso de cortisol no sangue, a ponto de levar uma ativação extensa, a ponto de você não reequilibrar o corpo. Assim, todo ser vivo dorme, inclusive as plantas, todo ser vivo dorme. A gente conhece muito pouco sobre o sono, mas sem sono ninguém vive, é vital.
Isso vocês concordam comigo, porque ninguém vive sem dormir. Até as plantas diminuem o metabolismo noturno da noite. Então, quem somos nós para não estar abdicando ou não dando atenção ao sono? O cortisol, ele ativa o estresse, porque eu deixo você alerta. Mas o estresse continuado estimula a produção de secreção de cortisol para que você fique estressado e que você fique continuado alerta. Então, é um ciclo vicioso que eu mostro no próximo slide. E é por isso que altera o humor, que dá depressão, que dá a irritabilidade, que dá impaciência. São dos sintomas do excesso de cortisol relacionado ao estresse. E o cortisol também fala com o trato gastrointestinal. Ainda não se sabe muito bem como funciona, mas é fato que o nosso trato gastrointestinal, a nossa flora intestinal, o nosso microbioma, ele está relacionado à principal função, assim, que é mais clara na ciência, é que tem uma função de imunidade. Ali é a nossa primeira grande defesa. E do mesmo jeito o cortisol, ele tem função de controlar a imunidade. Então eles estão linkados, tá bom? De forma que o excesso de cortisol altera a sua microbioma. De forma também a alterar a sua imunidade. Lembra? Ele leva à queda de cabelo pelo excesso, pela alerta, pelo estresse, e qualquer estresse leva à queda de cabelo, se chama eflúvio telógeno, o nome disso. Diminui os músculos dos braços e pernas e a gordura daqueles locais de braços e pernas também, dá fraqueza de braços e perna. E um dos sinais que os médicos pedem é assim, na suspeita de excesso de cortisol, a gente fala se agache e se levante. Na hora que ele se agacha, se ele não consegue se levantar, com muita dificuldade para se levantar sem dor nas costas, sem lombalgia, provavelmente é fraqueza de membro inferior. E isso pode ser um dos sinais de excesso de cortisol. Só que o cortisol deposita gordura na região do tronco. Então, aumento da gordura abdominal, aumento dos líquidos que eu expliquei para vocês que ele tem um pouco de ação disso, levando à retenção de líquidos e aumento de pressão. E ele pode esticar tanto a região central a ponto de formar estrias violáceas, né? E manchas avermelhadas, aquelas manchas que ficam sobre os braços, pessoas que batem o braço com logo roxo, porque está cheio de manchinha. E causam osteoporose, como eu já falei para vocês. Esse slide é para explicar para vocês que o estresse eleva o cortisol eleva o estresse e o estresse eleva o cortisol. Como o cortisol está aumentado, um dos hormônios que está um neurotransmissor cerebral que fica reduzido com excesso de cortisol é a serotonina. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é tentar subir essa serotonina a ponto de poder reduzir esse cortisol com hábitos, né? Gente, lembrar para vocês que existem duas doenças relacionadas ao excesso de cortisol. Nós temos a síndrome de Cushing, isso aqui é um exemplo clássico de síndrome de Cushing, na qual eu estou falando aqui para vocês dos vasos que eu falei, ó, em membros inferiores, fica roxo com as equimoses, com facilidade, tem uma pele fina porque tem pouca gordura, então pele fina nessa região, sendo que na região central existe um tronco maior, com estrias violáceas, vermelhada, cerca de 1 centímetro de grossura, e a gente pode estar investigando síndrome de Cushing. Agora, se você fica também avermelhada aqui. Agora, e faces de lua cheia. Agora, se você tem a impressão que tem síndrome de Cushing, eu já vou dizer que ela é bem rara, mas nós temos síndrome de Cushing secundária às várias causas. Por exemplo, se você é uma pessoa que fez uso crônico de corticoide, ele pode levar a síndrome de Cushing por consequência do excesso do cortisol, causado por engolir os corticoides. Agora, uma síndrome de Cushing só por excesso de cortisol produtor sem outra causa, ela é mais rara. Mas se você fica produzindo cortisol muito, chega uma hora que a adrenal não aguenta mais produzir. É como a doença do diabetes, o pâncreas, ele fica produzindo muita insulina, chegou a hora que ela entra em exaustão. A exaustão do pâncreas é a hora que a gente precisa dizer, é a hora da insulina, né, comum? Mas na adrenal tem do mesmo jeito. Se você fica produzindo muito cortisol, porque você está muito estressado, chega uma hora que a adrenal não aguenta mais produzir cortisol. E aí é aí que entra a história da fadiga adrenal, que é outro vídeo que eu tenho, você pode estar vendo aí no canal do YouTube, que se chama Fadiga Adrenal, você assiste
E aí é quando você tem um excesso da produção de cortisol e de repente ela para de produzir. Gente, o excesso de cortisol, eu já falei os sinais, né? Os exames laboratoriais, eu já dei uma pincelada para vocês. Para dosar cortisol, precisa dosar através do sangue, saliva e urina. Existe um rastreamento, né, para isso, não é para sair pedindo tudo de uma vez. E se precisar ver a imagem da adrenal que produz o cortisol, tem que ser por tomografia de multislices. O tratamento para reduzir esse cortisol, qual é? É uma terapia que se conecta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. Qual é o tratamento para o excesso de cortisol? É uma terapia de sete pilares. Vamos para cada um deles. Um pilar é o exercício físico, anota aí. Hidratação, anota aí. Conexão consigo mesmo. Alimentação anticortisol. Lazer, evitar fatores estressores e aproximar de pessoas que te fazem bem. Então, são 7 coisas que você precisa modificar e assim, até aí, tudo você é capaz de fazer sem necessariamente um médico ter que passar um remédio. Então, os exercícios físicos, tentar atingir a média de 150 minutos por semana de uma intensidade moderada, de forma que você fique um pouco ofegante. Você não precisa também ficar exausto, mas se você tem muito cansaço, lembra que o excesso de cortisol leva à diminuição, à fraqueza de membro inferior? Então, vai ter fraqueza, vai estar irritado, vai estar impaciente, provavelmente pode ter doenças que está fazendo uso de corticoides, né? Por isso que você está com excesso de cortisol, essas doenças que levam à dor crônica. Então, a meta é 150 minutos por semana. Você pode dividir esses 150 minutos do jeito que você programar, que é melhor, ao longo de 7 dias, do jeito que dá no seu estilo de vida, fazendo o exercício na maioria do tempo de forma moderada, que seria aquela que deixa um pouco ofegante e esquenta o corpo. A hidratação é essencial, faz parte do processo, porque toda aquela cascata que eu mostrei para vocês, grandiosa e até difícil de entender, precisa de água para acontecer. Todas as reações dentro do corpo precisam de água para acontecer. E a sede, ela só acontece quando você está em alerta. Grave, alerta, preciso de água porque senão não vai viver. Você não pode beber água só para sobreviver. Você tem que beber água para prevenir. E aí é que a história da hidratação. De uma forma generalizada, procure consumir acima de 2,5 litros de litros de água por dia. Aí uns médicos falam, mas é pelo peso, mas na época que está frio a gente precisa de menos, em época de calor a gente precisa de mais. Se você é daquele que não bebe 2,5 litros, se você atingir 2,5 litros por dia, você já está no lucro. E eu sempre ensino, pega uma garrafinha de inox ou de vidro que tenha 500 ml e você se obriga a beber duas dessas de manhã, 2 dessas no turno da tarde, e sabendo disso você já tem 2 litros. O outro meio litro que está faltando vem da água dos alimentos, e aí você fica mais tranquilo, entende? E se você consegue mais com isso, aí é show de bola, entende? Mas a gente tem que simplificar as coisas. Quando eu falo de conexão consigo mesmo, é essencial você fazer meditação e entender uma coisa que eu vou falar aqui. O corpo humano, ele é dividido em 2 partes. Nós temos a anatomia matérica, né? Essa é a parte que o médico trata. E nós temos a anatomia sutil, que seria a anatomia não matérica. Em outras palavras, a alma, o espírito. A energia é a mesma coisa. Então, essa anatomia aqui, a medicina não cuida, a medicina não tem competência para tratar isso. Mas você entende que eles são um só, corpo e alma. Então, isso você já tem esse conhecimento. Como é que a gente faz para tratar, então, a alma, a matéria sutil? Aquela que o médico não consegue dosar exame. Aí é no momento de meditação. Meditação, oração, técnicas de mindfulness também ajudam. Então, você pode procurar uma pessoa capacitada para te ajudar a se conectar consigo mesmo, mas você também pode estar baixando aplicativos de mindfulness. Tem o Headspace, que é bem famoso, e você pode também, você pode estar baixando aplicativos para estar procurando 5 minutos para parar. Se você não quer fazer oração, quer fazer uma meditação, e você quer fazer uma meditação com oração, tá tudo bem, gente. Cada um vai encontrar o seu balanço, cada um vai respeitar a si mesmo. O importante é se conectar
estar consigo mesmo e se respeitar. E nesses 5 a 10 minutos por dia, respirar. E escutar a própria respiração. A primeira meditação que você pode estar fazendo é escute a sua respiração por 5 minutos e não deixe o seu cérebro ir para nenhum assunto. Não consegue calcular nada, não consegue se importar, não consegue escutar nenhum carro passando, nenhum avião, nenhum passarinho. Se você se concentra na sua respiração, você já está fazendo uma meditação. Isso é essencial para o corpo se reorganizar, porque nós temos 2 anatomias e falar só de uma é arrogância, né, de uma pessoa que quer prometer saúde. Para prometer saúde, eu tenho que fazer os 2 estarem em saúde, em harmonia, concordam? Alimentação, cortisol vai ser no próximo slide para vocês. Lazer, para justamente se permitir o lazer. Geralmente pessoas muito estressadas, que estão com cortisol aumentado, não se permitem ao lazer. Então, programar horários de lazer que não esteja vinculado ao trabalho. E nesse horário de lazer, eu sugiro você nem estar com o seu celular, se desconectar. Evitar fatores estressores, então ver o que está levando você a se irritar e repensar se isso está valendo a pena, porque eu tive um caso que eu escutei uma paciente falar, olha, eu sofri tal doença, e aí eu me afastei do trabalho, fui afastada, né, fui garantida pelo INSS, mas na hora que eu voltei, o trabalho que tanto se dizia que precisava de mim, continuou, ninguém morreu por isso, e pelo contrário, colocaram uma pessoa tão capacitada no local. Então, assim, o mundo continua com você ou sem você. Agora, se você vive para o mundo e não vive primeiramente para você, você vai ser uma pessoa mundana e cheia de doenças. Então, repensar se aonde você está no seu trabalho está levando a fatores estressores, se é no trabalho, se é em casa, se é numa vida conjugal, se é numa vida familiar, se é numa relação familiar, se é numa relação de amizade, se está te levando a fora do seu equilíbrio, do seu balance, que a gente fala. Então, identificar esses fatores e tentar trabalhar neles, seja com um profissional, um terapeuta, ou seja, diretamente se afastando do problema para se poupar um pouco e se cuidar e depois trabalhar o problema, porque o problema que não é bem trabalhado e resolvido, ele vai sempre estressar. Aproxime-se de pessoas que te agradam. Então, quando eu digo que às vezes você precisa se afastar de alguém por um tempo, na verdade não é desprezar, é se poupar para que depois, com a cabeça no lugar, você possa resolver. Nunca resolva um problema de cabeça cheia no momento do cortisol, tá bom? E o excesso de cortisol, vamos pensar na dieta anticortisol. Uma dieta anticortisol é uma dieta que você tem que... Vou te dar coisas para você estar lembrando de estar na sua alimentação. E o que não deve estar. O que não deve estar de primeiro? A primeira coisa é avaliar se a sua alimentação está com excesso de açúcares refinados. Então, tá pensando... Primeira coisa que você tem que pensar, tirar as tranqueiras da alimentação. As coisas que já vêm prontas. Então, bolachas, torradas, pães prontos, biscoitos, cheetos, coisas que já estão prontas, alimentos congelados, frituras, alimentos prontos, todos eles são refrigerantes, são tranqueiras da alimentação. Procure estar. Primeira coisa, você para e avalia o que você come no seu dia a dia. Os temperos que você usa são temperos prontos também, aí você reflete e retira. Então, a primeira coisa é excesso de açúcares e o excesso dos açúcares industrializados. Pensar nisso, tá bom? Reduzir o excesso de gorduras ruins, como as frituras, por exemplo, né? E o que você deve incluir? Alimentos que são ricos em triptofano. Triptofano se transforma em serotonina. Serotonina está baixa pelo excesso de estresse. Então, o cortisol no excesso estimula o estresse. E o estresse estimula o cortisol. Lembra que eu expliquei para vocês? Mas quando o cortisol está alto, nós temos baixa serotonina. Eu preciso subir essa serotonina, oferecendo quem se transforma em serotonina. E na alimentação nós temos o triptofano. Alimentos ricos em triptofano é o ovo, as carnes, por isso que aqui tem uma foto de um frango, e sempre procurar o frango menos industrializado. Então, procurar um frango com pouco hormônio, porque esses hormônios sexuais que estão no frango vão alterar o seu cortisol. Então, comprar um frango caipira, de sítio mesmo, que não recebem hormônios. Muito importante isso.
As carnes também têm triptofano. E o chocolate também tem triptofano. Procurar chocolates mais amargos, que tem menos açúcar. Quanto mais amargos, menos açúcar. E aí você vai poder oferecer um triptofano até melhor, que não vai ter tanto açúcar. A canela estimula também, tá relacionado a isso. Procurar alimentos ricos em magnésio. Nós sabemos já que o magnésio ajuda nas formas que os nervos se comunicam. E o nome que eles se comunicam se chama sinapses nervosas. E o magnésio participa dessas sinapses. Isso aqui é um nervo, isso aqui é outro neurônio. E aqui eles se comunicam. As sinapses nervosas, as formas que eles mandam as mensagens, o magnésio atua. Então, nós sabemos que o cortisol, ele fala com o cérebro. E todos os hormônios da adrenal falam com o cérebro. E aí, para que essas mensagens passem melhor, procure alimentos ricos em magnésio. E você consegue encontrar nas amêndoas, né, na castanha do Pará também, castanha de caju também, tá certo? Um top alimento aqui que eu acho importante para falar para vocês é o beta-citosterol. Onde é que você consegue o beta-citosterol? Você consegue no abacate. E o que ele faz? Parece reduzir o cortisol. Então, o consumo do abacate, se tem 7 dias na semana, 5 dias na semana, tá tendo um pouquinho de abacate ao longo do dia, é interessante também, tá bom, pessoal? Então, nós temos os 7 pilares que eu expliquei para vocês, sendo um deles a alimentação anticortisol. Se você tinha papel e caneta, anota, se não, dá o pause e volta aqui pro vídeo. Bom, turminha, o vídeo tá longo, mas eu espero que você tenha gostado. É por isso que ele tá aqui no YouTube, porque aí você pode ficar mais tempo escutando, e aí eu não coloquei nas redes sociais, que é para não ficar cansativo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. E se você quer saber mais, eu tenho uma postagem no blog, tudinho com as referências que eu usei para esse vídeo. Entra lá no meu site, o site é www.doutoralialima, doutora é DRA, Eu tenho Instagram, Doutora Lia Lima, eu tenho Face, Doutora Lia Lima, e eu te aguardo por lá. Se inscreve na minha newsletter, comenta aqui o vídeo de vocês, e se você gostou, não esquece de compartilhar e dar o seu comentário, que é bem legal. Um beijo, até o próximo vídeo.